Oração para renascer em Deus. Renasci agora. Renasci em Deus. Sou agora um filho de Deus perfeito. O velho eu se foi e nasceu o novo eu que é filho de Deus. A vida de Deus é a minha vida. Logo, sou sempre saudável, forte, dinâmico e jamais acontece de eu adoecer, sentir cansaço ou envelhecer. Muito obrigado. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Então vamos à parte primeira, que são as respostas às perguntas que os senhores fizeram, ok? Então, primeira pergunta, feminino, casada, 36 anos. Tive um casal de gêmeos, dia 7 de janeiro de 2021, parto cesariana de emergência. Eles nasceram prematuros e ficaram internados entre UTI e UCI por 70 dias. O menino, que estava em sofrimento fetal, apresentou hemorragia intracraniana bilateral, hidrocefalia, nasceu congenital ambíguo e por isso terá de passar por cirurgias para correção, além de tomar corticoides o resto da vida. Sou adepto da Sextonia há vários anos, contribuo com a missão sagrada, pratico a meditação sagrada para os antepassados e antepassado meu marido diariamente. O que posso fazer e praticar para ver meu filho curado de tudo isso e de qualquer sequelas neurológicas? Aqui um detalhe que consta de hidrocefalia. Hidrocefalia ocorre quando há jazigos, túmulos da família por parte do pai ou da mãe, antepassado do pai ou antepassado da mãe, que está com água, ou no caso ocorre de cemitérios que foram alagados para se fazer uma hidroelétrica, ou então túmulos que estão realmente numa região alagável. Por isso que o mestre recomenda que não é recomendável construir túmulos, jazigos, em regiões alagáveis. Devido a isso, está no livro Melhore Seu Destino, Orando para os Antepassados. E há vários casos de pessoas que eu citei isso e as pessoas se curaram. Uma delas é da regional Mato Grosso do Sul, e quando disse isso no seminário, ela estava com hidrocefalia, foi até o túmulo do antepassado, realmente tinha água. E o outro caso de um rapaz de 23 anos que também estava com hidrocefalia, e mencionei sobre isso. Ele foi com o pai ver o túmulo do avô, pai do pai, e havia realmente muita água que caía do jazigo vizinho, e quando tiraram o tampão do jazigo, havia formado uma verdadeira piscina e o caixão estava flutuando, o caixão do avô dele. E o pai pegou uma pedra, fez um dreno, deixou escoar toda a água, e 2 dias depois ele voltou ao médico e já não tinha mais hidrocefalia. Ocorre também quando há muita tristeza na família, e a tristeza gera água. Okay? Então é importante se harmonizar, perdoar as pessoas com quem teve algum problema, principalmente muito próximas, e fazer com que desapareça esse ressentimento, ok? Mas agora eu vou falar um pouquinho daquilo que é um pouco mais profundo, por isso bastante atenção. Outros casos considerados graves que foram solucionados, o Sagrado Mestre Masaru Taniguchi mencionou em vários livros. E em sua mente está gravada fortemente o sofrimento de um dos seus filhos, ok? Do menino. E esse pensamento está muito fixo na mente do casal, tá? Na sua mente e do seu esposo também. Agora, partindo para o foco, que é a vida do seu filho, a vida do seu filho. A vida dele jamais teve hemorragia, a vida dele jamais teve hidrocefalia, jamais teve genital ambíguo. Isso está na Verdade da Vida, volume 24, página 92. Quando as pessoas começam a ficar com a mente presa no lado fenomênico e passam a acreditar que aquilo é real, pela crença dela, e oração é crença, oração é fé. Você está com fé de que ele está com problema. Porque o médico falou isso, porque no exame médico, realmente dentro do lado fenomênico, dentro do lado material, apareceu aquilo, apareceu outro detalhe. Mas, indo além,
no âmago da matéria, no âmago do corpo, veja a natureza divina dele. É isso que eu estou falando, é ver a natureza divina dele, que a natureza divina dele jamais teve hemorragia, jamais sofreu de hidrocefalia, jamais teve genital umbigo, ok? Olhe desse lado. E olhando desse lado também, procurem ler a sutra na cabeceira dele e pesquisar também dentro dos antepassados, do seu antepassado, antepassado da sua família, do antepassado do esposo. E ler a sutra para alguns antepassados que tiveram muita, pode ser até teve caso de pessoa de hidrocefalia, os avós estavam emigrando para o Brasil, vindo para o Brasil, e morreu no mar. Estavam vindo de navio e morreu no pleno navio, então o corpo foi jogado no mar. Mas como, de acordo com o nível espiritual da pessoa, se a pessoa estiver num nível espiritual mais elevado, ele vai separar bem que aquilo é matéria, mas aqueles que ainda estão no nível inferior vai acreditar que ele é o corpo carnal, ou seja, aquilo que nós explicamos na verdade da vida volume 9, o espírito ainda que são de cor vermelhado, acha que o corpo é ele, que é o organismo dele, é ele. Então, pessoas que estão nesse estágio ficam muito apegados ao corpo carnal. E tudo que acontece no corpo carnal, já em decomposição, já decomposto, que já está no cemitério, como túmulo com água, ele passa a sentir que é aquilo. Então, do outro caso que aconteceu também, porque o túmulo estava muito sujo, isso o rapaz da cidade de São José do Rio Preto, ele estava com manchas no corpo, e eu falei, manchas no corpo pode ser também túmulo que esteja sujo, né? Conforme está no livro Amor entre Pais e Filhos, da pessoa que estava com vitiligo e a pessoa que orientou isso. Vitiligo não é somente pessoas que morrem, influência de alguém que morreu queimado, mas pode ser também túmulo que esteja muito imundo, muito sujo, com muito musgos, e pessoal que não providencia a limpeza. E essa pessoa, esse rapaz de São José do Rio Preto, foi com a esposa, levaram o balde, esfregaram, lavaram direitinho e as manchas desapareceram. Então, por esse fato também, da necessidade de verificar se houve algum antepassado, ou avô, bisavô, que faleceu na vinda para o Brasil, se foram imigrantes na vinda e o corpo foi jogado no mar, ou então morreu afogado, né? Morreu afogado e a pessoa ainda acredita que esteja embaixo d'água. Isso de acordo com o nível espiritual da pessoa, ela passa a acreditar. Por isso que na Sutra diz: aquele que está em ilusão profunda dá forma à sua crença. Se ele está em ilusão, acreditando que ele está na água, debaixo d'água, acontece hidrocefalia. Agora, vendo apenas a natureza divina dele, vendo a natureza divina dele, que é a vida perfeita de Deus, e que ele é vida sublime e perfeita de Deus, creia nisso, foque a mente na natureza divina dele, e quando orar, não fique pensando, será que vai ficar curado? Não, tenha em mente que ele já está andando, que está curado, que está estudando, está fazendo, está tudo normal, vai transcender tudo isso e vai manifestar a glória de Deus. Apenas acreditar na vida. Há muitos e muitos milagres, como o caso do garoto que nasceu sem olhos, isso aconteceu no Japão, e o médico falou que não teria condições, e se ele pudesse melhorar um pouquinho, daqui 10 anos, ele disse, daqui 10 anos ele poderá fazer uma cirurgia, e se for muito bem sucedido, ele poderá ter uma visão de 10% no máximo. Mas o avô, acreditando que isso era fenômeno, e que a natureza divina dele é perfeita, todos os dias lendo a Sutra na cabeceira do menino, acreditando na natureza divina, acreditando na imagem verdadeira do filho, do neto, ele começou a aparecer uma saliência e formou-se o globo ocular e o menino passou a enxergar. Então, tudo isso é de acordo com aquilo que realmente nós acreditarmos. Por esse fato, Cristo disse: homens de pouca fé, tem que acreditar lendo a Sutra e orar para os antepassados, que algum antepassado que teve problema, às vezes pode não ser exatamente aquilo que eu falei, mas que teve um acidente e afetou a cabeça, e alguma coisa nesse sentido. Por isso que os antepassados, por parte do pai e da mãe, que tiveram alguma morte trágica, alguma coisa que envolveu, às vezes é uma coisa tão banal, né? Às vezes aparentemente é uma coisa simples, mas que pode ter consequência, como não dá para citar todos os casos aqui, mas aqui o espírito da ilusão
precisa receber essas palavras da verdade, acreditar que a vida dele é perfeita e acreditar também que a vida do seu filho é perfeita e ler a Sutra 4, 5 vezes, toma a decisão de ler 1000 vezes a Sutra para ele, leia 4, 5 vezes você, peça para o seu marido também ajudar e veja como as coisas vão começar a melhorar. Não pode perder o ritmo, não pode deixar a peteca cair, ok? Vamos à pergunta 2. Feminino, casada há 61 anos. Estou com dermatite no rosto, os medicamentos não resolvem. O que fazer? Quando a pessoa vive reprimido, sentimento de ira, de irritação, de revolta, descontentamento, etc., esses sentimentos retidos no subconsciente, reprimidos, que ficam armazenados, que não saem, né? Porque quando você faz a purificação, você deixa sair, quando você perdoa, deixa sair, vai se diluindo, quando você agradece, vai saindo também. Mas quando isso não acontece, você continua com aquele sentimento, mágoa, tristeza, descontentamento, revolta, etc., ele se manifesta no corpo. Então, outro detalhe, a expressão para mostrar como é emocional. Olha só de ficar pensando nisso já fico arrepiada. Só de ficar pensando, mostra o quê? Aquele choque que ocasionou com o subconsciente e a pessoa sentiu aquele choque e ficou arrepiada só de ouvir, só de imaginar. Que fato é esse? Com certeza um fato que causou emoção, né? Um fato que causou emoção. Então, o que acontece na nossa pele? É uma coisa emocional muito forte que faz com que uma pessoa, ao tomar um susto, ao passar vergonha, fica ruborizada, sente que o sangue está subindo na cabeça. Isso mostra como que é a nossa mente. Pensar no limão, vai ter que lamber limão, vai aparecer saliva na boca. Tal é a reação que acontece no corpo de acordo com a nossa mente. No livro Chave da Beleza, Saúde, constam vários casos de pessoas que sofriam de doenças na pele. Jovem com eczema crônico, um ex-governador que sofria de urticária, o homem que tinha na cabeça o rosto eczema considerado incurável, a filha de um médico sofria de púrpura e outras. Todos esses casos assim são mencionados e ocorreram a cura. O efeito eram as doenças, o efeito era a doença, a causa, né? Então precisa ver a causa. O que se resolve não é ficar olhando o defeito, mas ir para a causa que está gerando aquilo lá, que está gerando aquele problema, ok? Do jovem, a causa era o ódio que ela nutria do pai. Do ex-governador, a causa da urticária é quando ele deixou de se irritar com os subordinados. Ele vivia tão tenso, tão irritado com os subordinados, aquela emoção da irritação aparecia no corpo em forma de urticária. Urticária mantenha a distância, fique longe de mim, não sei o que. Esse tipo de pensamento é que gera a urticária, não é? Então, o homem com eczema na cabeça e no rosto, desapareceram esses problemas, eczema, quando perdoou o pai. Então, veja, na cabeça superior, o caso citado no livro Iluminação do Caminho também, que é da Pintora Jaci Botelho, também era um problema sério de doença no couro cabeludo e era o ódio que ela ainda tinha do pai. Ela pensava que tivesse perdoado o pai, mas não. Mas quando identificou um fato que eu mencionei, com 11 anos, que ela levou uma surra do pai, então ela viu que ainda tinha resquícios de mágoa do pai. Quando perdoou o pai, desapareceu o problema. Então, uma das normas fundamentais do praticante da Seitō diz: conservar sempre o sentimento natural. Analise com que pessoa que você sai, analise com que pessoa que você sai, deixa de ter aquele sentimento natural. Aquele sentimento, uma pessoa com quem você pensa ou fala, e vem aquele sentimento de mas esse cara, não sei o que, de raiva, de tristeza, de ódio, que você reclama com insatisfação, essa pessoa que você tem que perdoar e agradecer para se harmonizar, né? E quando se harmoniza, desaparecem os problemas. Se for vítima de algo atingido por micróbios, é prova de que não está reconciliado com tudo e com todos, okay? Com todas as pessoas. Então, harmonize, agradeça, e oração do perdão várias vezes por dia, agradeça 1h30 por dia, tudo bem? Pergunta número 3. Feminino separada há 34 anos, minha sobrinha estava casada há 8 anos e o marido pediu um tempo, disse que está atraído por uma pessoa do trabalho.
Ele alugou um apartamento e saiu de casa, colocou a culpa nela, pois não trabalha fora. Ela tem depressão e é nervosa, o que fazer? Esse é um detalhe também que precisa ser analisado. Tá? Ela estará, aqui um detalhe, será que ela está pronta para ouvir? Às vezes a pessoa, quando está num estado, dependendo, se ela estiver doente, muitas vezes ela ouve, mas quando se trata de uma coisa muito pessoal assim, ela vai querer se justificar, querer culpar o marido, não sei o quê, e com esse pensamento de não aceitação, ele não vai surtir efeito. É por isso que Jesus Cristo disse no início do Sermão da Montanha: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. O espírito pobre de orgulho, de barreira, de barrar alguma coisa, de não aceitar. Então, quando a pessoa está com esse sentimento, ela não aceita, porque você quer falar, mas o inconsciente lá fica rejeitando, não adianta nada. Então, é melhor que o livro fale para ela, ok? Na mesma situação, uma mulher me perguntou lá no Nordeste, que igualzinha a situação. O marido tinha outra, mas ela veio perguntar, então aquilo que eu falei, ela aceitou. Eu falei: garanto que o seu marido, a pessoa com quem seu marido tem um caso, não é tão bonita como você. Mas como é que o senhor sabe? Porque você não ri, você não sorri, com essa cara sempre de mal-humorada, carrancuda. Não te conheço, mas pela forma como está o seu rosto, demonstra que você é uma pessoa muito triste, muito fechada, muito carrancuda, muito tristonha. Então o marido foi buscar um sorriso lá fora, né? Então sua sobrinha precisa fazer uma autorreflexão para saber o motivo que fez com que ele fosse buscar outra, tá? Ok? Então, nesse caso, se você sai de casa para comprar café, por que você sai de casa para comprar café? Porque não tinha café, porque faltava café em casa. Então faltava alguma coisa, por isso que o marido foi buscar fora. Agora, se você disser isso para ela, ela pode até dar uma bronca em você. Então deixe que o livro fale. E o livro é Filosofia da Verdade que Gera Milagres, volume 1, capítulo 2. Ali começa a citar até que vários casos de pessoas, quando entenderam aquela explicação, a outra pessoa foi embora, inclusive morreu porque a missão dela era ensinar a esposa que ela não estava amando verdadeiramente o marido. Então, Filosofia da Verdade que Gera Milagre, volume 1, capítulo 2. Ou então o livro Viver Junto com Deus, página 148, ok? Quarta pergunta, masculino, casado, 71 anos. Como fazer a purificação da mente em casa? Realizamos a purificação quando perdoamos, quando pensamos constantemente na verdade, quando estamos lendo a Sutra Sagrada, livros sagrados, quando nós estamos agradecendo, estamos nos purificando. Agora, se quiser fazer em casa, procure lembrar sentimentos de ódio, mágoa, ressentimento, outros casos que te causaram um aborrecimento, ou que você guarda um aborrecimento contra a sua própria pessoa, que é um sentimento de culpa, ou seja, que você não se perdoa, e escreva no papel, né? Mas não deixe o papel para lá para cá, não. Já depois que você terminar de escrever, sentiu que extravasou tudo aquilo que você guardava, destrua o papel. Não deixe lá, porque alguém pode ler, isso não vai ficar nada bom. E destrua o papel, tá? Que normalmente nas academias, nas regionais, são queimados, mas isso tem um recipiente próprio. Então, falar para queimar, às vezes a pessoa vai queimar, vai fazer a pé da letra e pode até se queimar ou poder queimar uma toalha, alguma coisa. Então, destrua. Corta em picadinho, então quando põe no bolso e quando for lá num lugar externo, aí põe para queimar, então textura o papel, em seguida leia entendimento que está purificando. Agora, o importante é que não adianta fazer só na formalidade, se o seu sentimento ainda não foi de se purificar verdadeiramente. Então pegue o livro Minhas Orações, página 142, ali tem oração para purificar a mente, ok? E no mesmo livro tem a página 138, a explicação do Pai Nosso, que também é uma explicação para você tirar aquele mal-estar, aquele sentimento. E na página 47, para se libertar da autopunição. Se você carrega sentimento de culpa, página 47. Mas não faça uma vez só, não.
A oração, por isso que a oração para perdoar a si próprio. Pedro, quando perguntou a Cristo, está bom 7? Cristo falou, não, 70 vezes, não digo 7, mas 70 vezes 7, não 7. Então, constantemente, várias vezes por dia, e vai fazendo, até você se sentir purificado. Agora, tem outro detalhe, a consciência do pecado. Leia 10 vezes cada capítulo do livro A Humanidade Isenta do Pecado. Muitas pessoas que carregavam sentimento de autopunição, sentimento de culpa, quando leram ou transcreveram, ou leram 10 vezes, 20 vezes, 50 vezes o livro, ou transcreveram, 50 acho muito. Pretor Isabel, da BH Caissara, Pretor Isabel, ela deve estar hoje com 79, 80 anos, 81 anos. Ela leu mais de 1.300 vezes, tá? Mais de 1.300 vezes. Mudou a vida, lógico. Olha esse rosto dela, parece uma santa pessoa, olhar dócil, porque de tanto que leu foi se purificando. Bom, e outro detalhe, assista um seminário na academia. Lá tem a prática da purificação, seminário de 3 dias, e sente bem na frente para aproveitar bem o seminário, ok? Quinta pergunta, masculino, casado, 39 anos. Posso realizar o batismo do meu filho na igreja católica também na Seitonoye? Meus pais são muito católicos. Pode, claro que pode, não tem problema nenhum. Seitonoye transcende o sectarismo, não tem problema nenhum. Inclusive, meu primeiro neto ele foi batizado na igreja católica, porque o pai do meu genro era muito devoto, e inclusive foi batizado lá em Nossa Senhora Aparecida do Norte, na Basílica de Nossa Senhora Aparecida, porque o pai dele era muito, muito devoto da Nossa Senhora Aparecida. E também foi batizado na Seitonoye. Por isso, na região que você pertence, converse lá com a pessoa da regional para que faça o batismo dentro da Seitonoye e no outro dia faça também na Igreja Católica. Pergunta número 6. Masculino, casado, 62 anos. Hoje pela manhã, enquanto eu meditava em profundidade, senti que o meu ser ardia em chamas que tremulavam, indo para o alto, como se a minha matéria fosse o combustível da chama laranja que iluminava ao meu redor. Gostaria de saber uma orientação. Há muitos casos assim que aconteceram numa oração mútua. Depois da oração mútua, as pessoas sentiram exatamente um calor, uma coisa como se estivesse queimando dentro dela, e sentiu também uma coisa diferente. A doença que ela carregava desapareceu naquele instante. Então foi a chama da verdade queimando a ilusão que estava no inconsciente. Então, como a verdade é muito forte, é muita luz, e realmente ocorre isso, na verdade, da vida volume 4, o mestre fala do fogo, da chama da verdade que passou em Morioka, na cidade de Morioka, no Japão, na província, né? Na cidade de Morioka. Então, a verdade, quando realmente a pessoa tem aquela despertar espiritual, acontece esse detalhe. Por isso que na oração mútua também eu menciono que às vezes a pessoa, quando termina a oração mútua, sentiu um calor, uma coisa, tipo uma queimaçãozinha, numa região, principalmente, que ela tinha algum problema, e quando ela se dá conta, ela percebe que a doença daquela região desapareceu. Então, isso mostra outro detalhe, isso mostra que você que fez o Shinsokan estava muito bem concentrado. Parabéns, realmente uma oração bem concentrada e realmente aquele encontro, aquela união com Deus aconteceu. Pergunta número 7, feminino, separada, 57 anos. Falência da empresa, separada por traições, muitas dívidas financeiras e funcionar na Justiça do Trabalho, além de problemas cardíacos. Como transcender todos esses karmas? Esses problemas não se consegue sem perdoar. Não se consegue sem perdoar. É importante perdoar realmente. E o primeiro passo é aquele que está na Sutra Sagrada, na parte da revelação divina da grande harmonia. Reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra. Reconcilia-te. Então não é possível chegar a Deus com coração de mágoa, coração com mágoa, com raiva, desejo de vingança, etc, etc. Esse tipo de sentimento não combina com Deus, porque Deus é amor. Então o caminho para você superar tudo isso é o amor. É o amor. Esse é o caminho.
Com certeza há necessidade de você fazer isso. E comece perdoando o seu marido, o ex-marido. Você disse que é separada, então com certeza, não há dúvida de que, mesmo que você diga, hoje nós somos grandes amigos, mas ficaram algumas coisas, algumas decepções, algumas frustrações, porque o casamento não teve que ser rompido. Nesse sentido, não há dúvida de que você precisa praticar mais oração de perdão e agradecê-lo. Começa daí, ok? E no Iluminando Seu Caminho, também mostram outros fatos de pessoas que também haviam esquecido, pensando que já tinham perdoado o pai, a mãe, no caso. Então, perdoe também os funcionários. Às vezes, uma pessoa que é empresária, ele reclama, lamenta e fica com raiva de determinados funcionários. Eu ajudei tanto fulano e ele entra na justiça, não sei o quê, que ingratidão é essa? Então, começa a dar tudo errado. E outro fato que é importante é como é o relacionamento seu com seus pais, com o papai, com a mamãe. Não pense que hoje está tudo bem porque eu converso com ele. Mas como foi no passado? Você teve algumas coisas? Com certeza teve, tá? Porque quando as coisas começam a dar errado, há necessidade de você partir para o primeiro passo. Papai e mamãe agradeceram, amaram de verdade. Outro fato que é importante, livro A Humanidade é Isenta do Pecado. É isenta do pecado, bem no princípio, bem no início, ali menciona por que o professor Camilo Kusumoto, antes de fazer a compilação do livro, o livro A Humanidade do Pecado, antes de ele extrair todos os trechos dos 40 volumes da Verdade da Vida, onde o mestre citou, explicou sobre pecado, sobre karma, e ele extraído, antes de fazer tudo isso, ele vivia em constante desarmonia com a esposa, mas não sabia por quê. Mas é o que está na Sutra. As desarmonias também são provocadas pela mente. Capítulo Sabedoria menciona isso, ok? Desarmonia, todas as coisas que causam sofrimento para a pessoa, a causa também está na ideia, na concepção do pecado, na consciência do pecado que a pessoa traz no seu inconsciente. Por esse fato, faça uma lista das pessoas com quem você teve sérios aborrecimentos e faça a oração do perdão para 20 vezes para cada um deles. E agradeça durante 20, 30 minutos cada um, ok? E assista seminário na academia. Sente na primeira fila para aproveitar bem as palestras. Quando se senta no fundo, qualquer pessoa estiver, qualquer movimento que haja na frente, na frente de onde você está sentado, na sua frente, você vai desviar a atenção. Se acontece uma coisa à esquerda, você vai olhar para a esquerda. Acontece para a direita, você vai olhar para a direita. Então, sentando bem na primeira fila, você só vai ver o preletor falando, a preletora falando e o palco. Então, nada vai tirar a sua concentração. É o melhor lugar para ter um aproveitamento, para ser mais eficaz, para que possa aproveitar melhor o seminário, ok? Então, outro detalhe, para receber é preciso dar. E todos os fazendeiros precisam dar a semente na terra para poder colher a semente, aquilo que ele quer colher. Se plantou feijão, vai colher feijão, mas precisa dar a semente do feijão. Por isso, o que você está dando para os antepassados? Está lendo a Sutra todos os dias, sem falta para os antepassados? Leia 2 vezes por dia. Visite os túmulos, dê atenção, conforme está no melhor seu destino. Lave a superfície, leve flores. E em casa, leia a Sutra Sagrada. Não vai ler no cemitério, não, leia em casa, ok? E leia e carregue o Convite à Prosperidade, volume 1. É importante também que eu tenho lido diariamente, antes da Sutra Sagrada, alguns trechos do livro Humanidades do Pecado. Periodicamente eu faço isso. E é muito bom. Mesmo que você já tenha lido várias vezes, leia outra vez. Tá bom? Muito obrigado e Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Então vamos à parte 2. Todos os dias, sob todos os pontos de vista, estou cada vez melhor. Vou cada vez melhor. Estou cada vez melhor. E sou filho de Deus, somente coisas boas virão, somente coisas boas virão, somente coisas boas virão. E eliminar da mente o temor, a preocupação e afirmar, sou filho de Deus, somente coisas boas virão porque eu sou herdeiro de Deus, porque eu sou filho de Deus.
Então vamos aos tradicionais abraços. Abraço para Jundiaí, São Paulo, Regional Paraíso, BH, Tupã, São Paulo, Frederico Westphalen, Rio Grande do Sul, Garça, São Paulo, Regional Passo Fundo, Rio Grande do Sul, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, Contagem, Minas Gerais, Itapevi, São Paulo, Jales, São Paulo, Alcinópolis, Mato Grosso do Sul, Peru, José Salazar, Regional Campinas, São Paulo, Fortaleza, Regional Fortaleza, Regional Barrispituba, Rio Verde, cumprimenta os filhos maravilhosos de Deus, Alcelino, Adelício, Itajaí, Santa Catarina, Palhoça, Santa Catarina, José Rubem Müller da Silva, um abraço, Rubem, espero esta hora com grande alegria, se escreveu Vera Colombo. Aurora Araque, não tenho palavras para expressar a gratidão que aprendo com o Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado. Então vamos à nossa aula de hoje. Abraço para Poá, São Paulo. Boa noite e gratidão. Paraná, muito obrigado. E o Sermão da Montanha, como a primeira frase do Sermão da Montanha é tão importante, porque Cristo falou em primeiro lugar no Sermão da Montanha, foi essa frase: bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os humildes, que deles é o reino dos céus. Né? Então, lembrando que significa humildade. É um ponto fundamental que nós temos que batalhar, trabalhar, policiar, treinar, mudar o nosso inconsciente da forma como muitas vezes ele reage por uma séria arrogância, ou então o ego está um pouco forte. Isso depende muito de nós, não é de fora, não é de alguém que vai fazer com que nós possamos melhorar nesse sentido. E essa é uma das grandes missões que nós temos na face da Terra, é anular o ego, ok? Quanto mais o ego for anulado, mais próximos estaremos de Deus. Então vamos, na verdade, a verdade 7, não é a verdade da vida não, é a verdade 7 da coleção, a verdade, página 244, diz o seguinte: para se conectar com Deus é essencial ter humildade. Por isso que na oração Pai Nosso nós dizemos: seja feita a vossa vontade, para não prevalecer o ego, né? Seja feita a vossa vontade. E no canto evocativo diz: não sou eu quem realiza as minhas obras, eu vivo não pela minha própria força. Ou seja, nós estamos anulando o falso eu, o ego carnal, né? Então não sou eu, ou seja, baixando bem o ego, baixando a bola. Para se conectar com Deus é essencial ter humildade. Para conectarmos com Deus, precisamos eliminar toda e qualquer coisa que nos isole de Deus. Além da humildade, tem outros fatores que fazem com que nós nos distanciamos de Deus, né? Então, evidentemente, continuando o contexto, devemos eliminar sentimentos ruins, tais como ira, ódio, hostilidade, ciúmes, inveja, etc., porque são vibrações totalmente antagônicas do amor, totalmente opostos do amor de Deus. Por esse fato, quando nós estamos com esse tipo de sentimento, além desses tipos de sentimentos nos causar doenças, causar outros tipos de infelicidades, nós ficamos cada vez mais distantes de Deus. Por isso que na revelação divina diz: se queres chamar-me, diz Deus, reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra, não é? E chama por mim, porque sou o amor, eu sou o amor. Então Deus é o amor. Mas também, continuando, precisamos banir da mente o desejo de autopunição e deixar de interpretar como castigo de Deus os infortúnios, achar que os infortúnios sejam castigo de Deus. E sofrimentos que surgem como consequência desse desejo. Então, não é castigo de Deus, Deus não castiga. Isso é coisa do passado, da Idade Média, de antes da Idade Média. Os vikings, qualquer coisa, culpava Deus, achava que era castigo de Deus. Não somente vikings, não. Então, o sacrifício que as pessoas faziam de animais, de vidas humanas, é para tentar agradar a Deus, pensando que Deus castigava. Esse conceito errado é que fez com que as pessoas
encontrasse a infelicidade quando buscavam a felicidade. E, continuando o contexto, diz o seguinte: devemos saber que Deus não castiga. A senhora Yoshiko Kubo não conseguia ter filhos, pois perdeu o bebê sempre que engravidava. Algumas pessoas atribuem a incapacidade de segurar o feto à causa como predestinação física da mulher, sífilis e outras doenças, mas muitas vezes a causa está na mente. A causa está na mente. Algumas mulheres que costumam abortar, aborto espontâneo, têm no subconsciente o desejo de decepcionar o marido. A mente humana é misteriosa. Uma análise profunda revela que na mente de muitas pessoas existe o desejo de trair a si próprias, de fazer uma armadilha, de fazer uma autoagressão, de fazer uma autopunição. O Dr. Carl Augusto Menninger, fala a respeito disso no seu livro Homem contra si próprio, usando a expressão desejo de causar dano a si próprio. Imaginemos uma mulher que conscientemente almeja ter filhos. Mas como não está em harmonia com o marido, faz o seu subconsciente, traz lá do seu subconsciente, faz com que o subconsciente crie um desejo de repudiá-lo. Em outras palavras, a mente subconsciente dela está revoltada e pensa: recuso-me gerar um filho desse homem. Pensa entre aspas, né, que o subconsciente não pensa. Então, é uma forma simbólica para dizer que o subconsciente reage dessa forma. Recuso-me gerar um filho desse homem. No entanto, a mente consciente não percebe o que ocorre no subconsciente. Aquilo que nós sempre falamos, que às vezes no subconsciente, como disse Freud, é um porão que estão armazenadas coisas que nós não temos lembrança. Assim o subconsciente trai o consciente dessa mulher, influi nas suas funções fisiológicas e impede de gerar filhos. Ao participar do seminário e ouvir minha palestra, o professor Mestre Masaru Taniguchi está falando, a senhora Yoshiko Kubo percebeu que em seu subconsciente havia o desejo de agir contra si própria. Compreendeu que não conseguia ter filhos porque não tinha humildade, não era pobre de espírito, para conciliar com o marido. Pensou, até agora, e na hora da palestra foi pensando, até agora eu concordava com meu marido quando se tratava de algo que me agradava, mas discordava quando a questão não me interessava. Minha docilidade, entre aspas, era condicionada. A partir de agora, procurarei ser verdadeiramente dócil. Enquanto ouvia a minha palestra, não conseguia conter as lágrimas de remorso pela maneira como vinha procedendo, e mentalmente pediu perdão ao marido. Ao chegar em casa, ela se dirigiu ao marido e, entre lágrimas, disse: perdoe-me pelo modo como eu vinha me comportando até hoje. Por causa da minha rebeldia mental, perdi o bebê várias vezes. A partir de agora, respeitarei a sua vontade com mente dócil. Decorrido algum tempo, a senhora Yoshiko descobriu que estava grávida. No dia 5 de maio do ano seguinte, deu à luz um menino. E aqui uma observação, que ela disse que daqui para frente, né, ela respeitará a vontade do marido. Mas quando uma pessoa respeita, ela também é respeitada. Quando uma pessoa respeita o outro, ela também é respeitada. Né? Por esse motivo também, quando uma pessoa dá atenção, normalmente ela recebe essa atenção. Aquilo que muitas vezes nossa mente age de uma forma até enganosa, aquilo que você tem no livro, uma frase do mestre Masaru Taniguchi, quando você é tratado com frieza, porque você tem no seu inconsciente, no seu subconsciente, uma frieza com alguém. Você não está sendo uma pessoa receptiva, amorosa com alguém. E você começa a analisar, realmente eu estou dando uma geladeira, né? Na gíria antiga falava, dar uma geladeira na pessoa, e consequentemente também alguém fazia isso com ela numa loja comercial, tratando-a friamente, porque ela tinha em mente tratar friamente alguém. Observação sobre isso, com esse procedimento que ocorreu da senhora Kubo, que depois conseguiu engravidar, parece submissão, mas não se trata disso. Conforme disse Cristo, bem-aventurados significa alcançar a felicidade eterna. A palavra bem-aventurados, bem-aventurança, é alcançar a felicidade eterna. Tanto aqui na Terra, como depois quando regressar ao mundo espiritual. Então, bem-aventurados é uma felicidade completa.
Alcança a felicidade quem é humilde, não no sentido de humilde de pobreza, de poucos recursos financeiros, mas no sentido de ego baixo, de pobreza do ego, pobreza da arrogância. Né? É nesse sentido que está a palavra que Cristo disse, bem-aventurados os pobres de espírito. E no livro Reconstruindo a Vida Humana, um livro muito interessante, até recomendo que você, lendo esse livro, consequentemente fará muita autoanálise, muita autorreflexão, muita introspecção, que é muito interessante. Página 23 diz o seguinte: uma pessoa realmente superior possui a humildade de viver como orvalho que se forma silenciosamente durante a noite, para tudo umedecer e desaparece com o raiar do dia. Interessante essa frase. Uma pessoa realmente, eu vou repetir, uma pessoa realmente superior possui a humildade de viver como orvalho que se forma silenciosamente durante a noite, e sem querer aparecer, né? Para tudo umedecer e desaparece com o raiar do dia, também sem querer mostrar, fui eu que fiz isso, fui eu que fiz aquilo. Quem gosta de alardear sobre si próprio é impetuoso como um tufão, mas destrói com valentia. Aquele que possui verdadeiramente um profundo amor não se vangloria. O vendaval surge quando há um vácuo em algum lugar. Do modo similar, quem se vangloria possui em alguma parte da sua mente um vazio e faz alarde para esconder essa falha. E eu lembrei então, quando meu pai assistia futebol junto na televisão, e o jogador marcava o gol e ela batia o peito. Meu pai dizia, bobo. Ele não fez o gol sozinho. Alguém passou a bola para ele, alguém está trabalhando em equipe com ele. Então fica se exaltando como se ele fosse o melhor de todos. Então meu pai dizia, bobo, né? Isso é arrogância, é ego, né? Na Bíblia diz o seguinte: qualquer, pois, que a si mesmo se exaltar, será humilhado. Aquele que exaltar a si próprio, será humilhado. E qualquer que a si mesmo se humilhar, será exaltado. E às vezes a gente assiste assim nesses programas que tem uma competição de concorrentes e chega um se apresenta porque eu vou vencer, porque geralmente dá zebra para essas pessoas, né? Dá zebra, porque o ego fala alto. Mensagem de Amor, um outro livro muito bom, Mensagem de Amor e Sabedoria, página 33. Esse livro é de autoria do professor Seiichi Taniguchi. Então, uma explicação bem abrangente, ele diz o seguinte: o ser humano progride e se eleva incessantemente. Portanto, não se deixe dominar pelo complexo de inferioridade, vendo a sua imperfeição atual. Quem sofre de complexo de inferioridade precisa adquirir uma inabalável autoconfiança e se conscientizar de que atrás da imperfeição aparente existe a imagem verdadeira do homem, filho de Deus. Os animais inferiores não possuem complexo de inferioridade. Um gato jamais desanima nem se decepciona. As lesmas não sofrem decepção amorosa. A pessoa que pensa sou insignificante, na verdade, está lamentando o fato de ainda não ter manifestado o seu eu verdadeiro, que é grandioso. Ela pensa ser insignificante porque ela está se comparando com o seu eu verdadeiro, que é grandioso. É interessante essa comparação que existe dentro de nós. Então a pessoa sabe que ela não é inferior, ela sabe, mas como ela foi criticada, foi rebaixada, foi humilhada, foi discriminada, ficou aquele complexo de inferioridade, mas aquilo incomoda, porque ela sabe que ela é muito mais do que aquilo, e muitas vezes ela quer mostrar para os outros que ela não é, mas só que o subconsciente não olha o tempo, o lugar, a pessoa certa, né? Então ela simplesmente fica vibrando, eu não sou isso, eu não sou isso, eu não sou burro, eu não sou incompetente, não. E muitas vezes, quando ela vai falar com alguém, quer mostrar que não é e acaba sendo considerado um prepotente, um arrogante. Mas o que corre dentro dela é mostrar que não é isso. Então aparece como arrogante, como prepotente, como arrogante, né? Como possui um coração grandioso e tem conhecimento da perfeita e maravilhosa imagem verdadeira, está falando da pessoa que tem complexo, sabe que no estado em que se encontra ainda é imatura. Por isso dizemos que o ser humano não é um ser insignificante,
ele é, na verdade, um maravilhoso Filho de Deus. Reconheçamos claramente essa imagem verdadeira e continuemos nos esforçando com perseverança. Avance e progrida, jamais retroceda. Avança e progrida, jamais retroceda. Quando estiver prestes a desanimar ou se desesperar, diga a si mesmo, diga a si próprio, esta angústia por me sentir inepto é prova de que eu sou realmente maravilhoso. Você não estará aumentando demais, não estará exagerando, aumentando demais os seus defeitos? Não é bom ser arrogante, mas sentir-se inferior também não é bom. Também não é bom. Então, agora há pouco dissemos também que o complexo de inferioridade, na realidade, é de acordo com aquelas críticas que a pessoa recebeu. Então, a pessoa manifesta como arrogância, mas na verdade é um complexo de inferioridade que ela tem. Ou seja, ela se sente inferior, por isso que ela quer mostrar que é superior. Mas não é por maldade, não. É uma coisa que vem do inconsciente. Em ambos os casos, a pessoa se atém ao eu fenomênico e o confunde com o eu verdadeiro. Por isso que nós temos que trabalhar com isso, compreender, fazer Shinsokan. E no Shinsokan, você se unir a Deus para você compreender, entender e sentir e aprender que você é um ser grandioso, que é um Filho de Deus maravilhoso. Alguns itens mencionados no Iluminando Seu Caminho sobre o ego. Os indígenas norte-americanos, a frase deles: respeite os pensamentos, desejos e palavras das pessoas. Nunca interrompa os outros, nem os ridicularize, nem rudemente os imite. Permita a cada pessoa o direito de expressão pessoal. Temos que trabalhar isso, né? Segundo, qual o motivo que levou Jesus Cristo a iniciar o Sermão da Montanha dessa forma? Concluir que foi por sabedoria, pois quando se ouve outro com arrogância, com pensamento eu sei, não se apreende a mensagem. Aqueles que ouviram com o coração puro, dócil, absorveram as palavras da verdade, ricas em sabedoria, ditas por Jesus Cristo. Da mesma forma que a mesma comida tem sabor melhor quando se come com fome. Então, as pessoas muitas vezes, eu sei, é aquele velho hábito, né? Muitas vezes a pessoa habituou e acha eu sei, e deixa de ser atencioso ao dirigir, deixa de ser atencioso ao nadar, por isso que grandes nadadores morreram afogados, porque eu sei, e perderam aquela concentração, perderam aquela humildade dentro de si próprio. Terceiro, espere sua vez, né? E querer interromper os outros, mas deixa eu falar nisso aqui, e querer falar junto, não adianta, que o outro não vai se convencer. Uma vez eu morava do lado de um prédio, e eu via duas pessoas falando alto, e um torcia para um time e outro torcia para o outro querendo convencer que o time dele era melhor. Mas nunca um corintiano vai convencer um palmeirense a mudar de time. Nunca um gremista vai convencer um colorado a mudar de time, né? Um torcedor do Galo querer convencer o torcedor do Cruzeiro. Se os dois são fanáticos, não adianta querer convencer. É questão de gosto, de preferência. Quarto, sobre os indígenas, sobre o Dan, o índio ancião norte-americano Dan, que ele disse sobre os brancos, né, que querem falar muito, e todos falam 5, 10 vezes, está falando dos brancos. Então falam compulsivamente, mesmo antes de saber o que vão dizer. Vocês gostam de discutir, nem sequer permitem que o outro termine uma frase, já interrompe, né? Sempre interrompem. Para nós, isto é muito desrespeitoso, é muito estúpido, inclusive. Se começas a falar, eu não vou te interromper, eu te escutarei. Em Mateus capítulo 11, versículo 5 diz o seguinte: quem tem ouvidos, ouça. E veja quem tem olhos, e ouça quem tem ouvidos. Então vamos adiante, outro detalhe, né? Lembrei do fato do eu sei, como que a falta de humildade um pouco atrapalha. Eles estavam jantando, meu pai, os amigos dele, e dentre eles estava um senhor que recém havia chegado do Japão, que veio fazer, já estava vivendo pouco tempo, 2 meses no Brasil, e jantaram, e esse senhor, que recém-vindo do Japão,
foi chamar o garçom e aí os outros veteranos no Brasil, né, que meu pai já estava há mais de 50 anos no Brasil, eles disseram, quer que eu fale com ele? Ele falou, não, eu sei. Aí ele falou, garçom, cinzano. Aí o garçom trouxe um cinzano. Ele falou em japonês para os outros amigos, mas eu pedi cinzano, ele trouxe cinzano. Você pediu cinzano, ele trouxe cinzano. Isso é cinzano, a tacinha com cinzano. Não, ele falou cinzano. De pôr cinza. É que antigamente tinha propaganda, cinzeiros, oferta da empresa que fazia cinzano, tinha cinzeiros ali no fundo, estava escrito cinzano. Então ele pensou que aquele cinzeiro, o nome dele fosse cinzano, mas cinzano é o nome da bebida. Então foi cinzano. Vamos à página 163, Bem-aventurados os mansos, Verdade da Vida, volume 30. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, Mateus capítulo 5, versículo 55. Mansos, diz o mestre, são as pessoas com a mente sem arestas, a mente polida, serena e harmoniosa. Mente sem arestas, que não é aquelas que ferem, que magoam as pessoas. Tem gente que quando abre a boca, machuca as pessoas, magoam. São sinceras, mas só sinceridade não é suficiente. Não importa que você seja sincero, mas tem amor também, ou seja, tem amor e sabedoria, por isso que amor e sabedoria têm que caminhar juntos, como rodas de um veículo, a roda dianteira do veículo, tem que caminhar juntos. Então, somente ter sabedoria e fala o que pensa, sem esperar o momento certo, sem usar a palavra correta para não machucar o outro. Então, são essas pessoas que têm arestas. Então, bem-aventurados mansos são as pessoas que não têm arestas, não têm aquela mente que machuca. São pessoas polidas, serenas e harmoniosas. A revelação divina da grande harmonia diz, reconcilia-te com todas as coisas da terra. As pessoas de coração manso sempre procuram harmonia, procuram a paz, procuram a reconciliação. Herdarão a terra, se refere-se à terra prometida, né? A reaver a terra. E nesse sentido, aqui está uma forma simbólica que Jesus disse, mas em outras palavras ele quis dizer, os mansos alcançarão a prosperidade, alcançarão a bem-aventurança. Você prefere comprar uma loja onde o atendente, o dono, te atende de uma forma grosseira, que você te joga o troco no balcão e você sai até um pouco chateado, ou você prefere atender uma pessoa que é gentil, que é dócil, que é manso? Aí lembrei do primo do Preto Yokoyama, Yutaka Yokoyama, e ele tem uma loja lá em Cotia, caminho de Biúna. E um cliente disse para ele, olha, o seu produto é um pouquinho mais caro do que a loja concorrente, mas eu prefiro vir aqui, porque vocês atendem muito bem. Eu saio daqui feliz pelo atendimento. Não importa que eu pague R$1, R$2 a mais, mas eu saio daqui feliz pelo atendimento. Então, veja que quem tem um coração dócil, manso, os clientes vão procurar a essa loja, se o preço é o mesmo, então, às vezes até um pouquinho mais, mas desde que a pessoa tem aquele coração dócil, manso, as pessoas vão nessa loja. Por isso que prosperam mais. Os mansos prosperarão mais, né? Então, as pessoas que não sabem ser coração dócil e também cara feia, carrancudo, o pessoal não gosta de ser atendido por essas pessoas. Por isso também que outro fator de prosperidade é você sorrir mais, ser sempre sorridente. Então estou lembrando aqui do Valmir, nosso amigo Valmir. Ele foi campeão 6, 7 vezes da empresa onde ele trabalha, ele vende sapatos. E campeão brasileiro de vendas. E no momento de crise, muita gente reclama, mas ele vende. E pessoas que normalmente, outros vendedores que reclamam naquela loja, não consigo vender. Aí o Valmir vai lá e consegue vender. Mas quando alguém conversa com ele está sempre com aquele sorriso no rosto. Não está com aquela mente agressiva. É um rosto de paz, um olhar de paz. E não tem um olhar de águia. Tem um olhar muito manso. Então prospera. Por isso que vai conseguindo consecutivamente sendo campeão de vendas. E na página 64, no primeiro parágrafo, diz o seguinte: para prosperar é muito importante ter a mente harmoniosa e mente mansa.
né, que nós falamos. Frase dos comerciantes prósperos: o freguês sempre tem razão. Por que vai brigar? Vai brigar por causa de R$1, R$2, e no fim o cliente não volta mais, perde o cliente e deixa de faturar. Então o cliente tem razão, não fala que ele, mesmo que o cliente não tenha razão, dá quem pede, ele volta depois, ele volta. É assim como muitos clientes depois voltaram, pediram desculpas para o comerciante, né? Quem tem coração não briga com o cliente, e assim eles voltam. Quantos e quantos comerciantes de coração áspero brigaram com os clientes e esses passaram a comprar outro estabelecimento? Isso é muito, muito. No mesmo parágrafo diz: observação para não ser gelo de mansidão. E cita a frase de Cristo: sede, pois, prudentes como a serpente e simples como a pomba. Mateus capítulo 10, versículo 16. Ser manso como a pomba, mas prudente como a serpente. Quando trabalhava no comércio, muitas vezes parava uma caminhonete, Kombi, para entregar os produtos, erva doce, noz moscada, canela em casa, canela em pó, todas essas especiarias. E aí eu consultava o livro, quando meu pai não estava, então eu consultava o livro. Falei: não pedi isso daqui, não, nós não pedimos. Não, pediu sim. Quem que pediu? Aí a pessoa que estava entregando ficava sem ação, pegava as mercadorias e ia para o carro correndo. Então meu pai sempre foi muito prudente, ou seja, ele era manso, mas era prudente. Deixar tudo anotado, as compras que foram realmente feitas. Então, para não cair nesse golpe, né, a pessoa traz a mercadoria e via: não, fulano, uma pessoa pediu essa mercadoria. E se a pessoa não tem organização, não é prudente, aceita a mercadoria e que não foi pedido, não foi solicitado. Então, quando o comércio foi anunciado para ser vendido também, já estavam cansados, muito tempo do comércio, aí apareceu um comprador e começou a conversar, e depois ele falou assim: eu vou voltar, Na hora que estava indo, minha mãe ficou eufórica: finalmente nós vamos conseguir vender, e meu pai falou, sem vergonha, minha mãe falou: por quê? É um estelionatário, ele veio aqui, falou que esqueceu no hotel a chave que tem o dinheiro e pediu dinheiro para mim. Mentira, esse golpe era velho. Meu pai, muito, muito astuto, muito prudente, falou: não tenho dinheiro agora. E não deu dinheiro, porque essa pessoa nunca mais ia voltar. Simplesmente queria pegar o dinheiro do meu pai. Então, simples como a pomba, mas prudente como a serpente. Ok? Então, e aqui na página 64 diz, na 11ª linha, de baixo para cima: quem é apenas simples e pacífico como a pomba, muitas vezes permite que os outros abusem dele. Por isso, além de ser pacífico como a pomba, deve ser prudente como a serpente. Há muitos empresários que interpretam a pé da letra, ver sempre mais verdadeira, e tem casos até, uma pessoa me perguntou de uma funcionária que falava mal dela e estava desviando o dinheiro da empresa. Ela falou: o que eu faço? Veja a mais verdadeira dela? Ela falou: não, demita, porque tem que ser prudente como a serpente. Você vai continuar com a funcionária, ele vai continuar roubando de vocês, e não trabalha direito, ainda contamina os outros, falando mal de vocês. Não, você não contratou uma pessoa para fazer isso, você contratou uma pessoa para trabalhar corretamente. Então você tem que separar o trabalho da pessoa. A imagem verdadeira dela é perfeita, mas a atitude dela não está sendo perfeita, né? O comportamento dela não está sendo perfeito, não está sendo honesta. Você não contratou uma pessoa para ser enganada, não contratou uma pessoa para ficar falando mal de você, tá? Então simplesmente não serve para trabalhar com você. Nesse ponto tem que ser prudente como a serpente. Ok? Muito obrigado. Alegre-se, o caminho à sua frente é só luz. Seminário da Luz 2021, ao vivo via internet, 21 de novembro, a partir das 14h30. Com apenas um convite, toda a sua família será alcançada aí, dentro da sua própria casa, pela grande vida de Deus, na forma de orientações que levarão harmonia, saúde e prosperidade. E mais, juntas, milhares de pessoas do Brasil inteiro emanarão e receberão as vibrações da meditação Shinsokan de oração mútua, que a tudo e todos purifica, cura e leva ao renascimento verdadeiro. 21 de novembro, Seminário da Luz 2021,
Alegre-se, o caminho à sua frente é só luz. Clique no QR Code e se inscreva ou faça contato por e-mail, telefone ou pelo website que você vê na sua tela. Muito obrigado!